Bem-vindos ao primeiro episódio do Moviecast, que é um braço do Movimento ID. A gente está lançando o nosso podcast e hoje com nada mais, nada menos do que o pastor Stanley. Pastor Stanley, seja bem-vindo ao nosso podcast. O pastor Stanley, né, que ele é líder da Igreja do Amor Zona Sul. Ele é pai de 3 preciosidades, Alice, Arthur e Mateus, esposo de Tainã, médico urologista e, o mais importante, servo do Senhor. Isso. Eu que agradeço o convite, né? Foi uma surpresa e eu posso dizer que um privilégio, né? Fazer parte desse movimento, né? Fazer parte do ID do Senhor de maneira prática e com o nome, né? ID. Eu acho que não tem nada mais do que intencional nesse nome de vocês, porque é viver o Evangelho e, e fazer com que o reino se expanda, né? E não tem outra maneira de fazer se não fosse cumprindo o ID. E a gente está nessa semana, né, começando hoje, o senhor é o primeiro convidado também da nossa conferência Convergência, e nada mais importante do que a gente unir nossas forças, que são as igrejas, né, para levantar uma bandeira só, que é Jesus. Amém. Verdade. E aí, vamos, né? Eu queria saber um pouco da sua história de conversão, né? Se teve algum versículo ali que lhe impactou mais, teve um significado especial, assim, no processo. Se o senhor puder compartilhar um pouquinho com a gente. Engraçada essa pergunta, porque justamente essa semana, né, hoje nós estamos aqui no início do mês de junho, e essa semana eu completei exatamente 25 anos da minha conversão. Eu me converti dia 3 de junho de 2000, né? E glória a Deus que foi junto com a minha namorada na época, Tainã, nós já namorávamos. Ai, Né? que coisa boa! Foi maravilhoso porque, assim, 2 jovens que se converteram no mesmo dia e nós estávamos em locais separados. Estávamos no mesmo evento, mas não estávamos juntos, ou seja, não foi um que puxou o outro, foi o Espírito Santo que falou com cada um. E quando nós nos encontramos, aí nós dissemos, eu aceitei Jesus, ela disse, eu aceitei Jesus, e assim foi. No after lá do evento, Foi. aí Deus, aceitei e foi. foi. E aí nós oramos juntos. Amém, E aí amém. nós oramos juntos. Então, assim, foi maravilhoso porque não foi. Deus não permitiu que nós ficássemos andando em caminhos opostos em momento E algum. nenhum influenciar o outro por pressão, né? Isso. Foi realmente o Espírito Santo. Amém. Foi. E agora, quem é o pastor Stanley fora do púlpito? Eita. Eita. Então, né, como eu falei, já tenho 25 anos de cristão, de convertido, que aceitei a Cristo. E antes de me tornar pastor em si, eu era apenas um estudante, né? Estava começando a faculdade de medicina, mas já tinha digamos assim, a promessa do Senhor de servir a Ele de maneira mais intensa, né? Então, quando eu não estou no púlpito, eu primeiramente sou pai, né? Como você falou, de 3 preciosidades, Arthur e Alice são gêmeos, né? Gêmeos. E depois veio a cereja do bolo, que foi Mateus. A diferença deles são 6 anos. Então, quando eu não estou no púlpito, eu não deixo de ser pai, em momento algum, e não deixo de ser esposa de Tainã, a pessoa mais, depois de Jesus, mais importante para mim. E os meninos sabem disso, né? Inclusive, eles dizem, pai, tudo é para mamãe. Eu falei, não, primeiro é para ela, depois é para vocês. E sou urologista, né? Sou médico, urologista, cirurgião, trabalho com medicina intervencionista em termos de consultório, né? Faço cirurgias e nunca deixo de ser cristão. Então, se você me perguntar quando você está no consultório, se eu deixo de ser, quando você está no púlpito, não, eu sou 100% cristão e 100% médico, a hora toda, não dá para separar. E glória a Deus que Ele organiza a minha agenda. Isso é uma prova viva de Deus estar aqui hoje. Diante de tudo que eu vivi no dia de hoje, eu consegui chegar porque o Senhor organiza a minha agenda fora do púlpito. Isso foi verdade, que antes de começar, o filho ligou, a mulher ligou, ele, peraí, rapidão, deixa eu atender aqui. Então, realmente, ele tá falando a verdade. Então, de que forma a história, né, do pastor Stanley
pode ser instrumento de inspiração para essas pessoas que estão nesse processo, né, de conversão. Então, eu falei, eu me converti muito cedo, foi Sim. bom. Eu entrei numa faculdade já cristão, né? Então eu pude viver o meio acadêmico e as influências que ele tem já como cristão, né? Uhum. E eu posso dizer que é o seguinte: não há nada que você não consiga enfrentar, não consiga viver de oposto àquilo que Deus tem para sua vida, se você andar com Jesus, né? É, eu tenho uma vida muito agitada, tenho uma vida de corre-corre, mas que, ao mesmo tempo, é uma vida que a gente carrega a paz e a alegria do Senhor todo o tempo, mesmo no meio dos desafios, né? E o que eu posso dizer é que, mesmo nós tendo condições que você possa dizer, foi porque eu estudei, foi porque eu me formei, e por isso hoje eu vivo coisas que eu conquistei, né? O que eu posso dizer é que tudo que eu conquistei foi só através do Senhor, né? A faculdade foi um instrumento, a profissão é um instrumento, mas quem permitiu foi o Senhor. Então, assim, o que eu posso dizer é que essas coisas não podem nos iludir, né? Que o mundo mais tenta é iludir a, a, nossa, a nossa mente com coisas materiais, com viagens, com bens materiais. E o que eu posso dizer é que a gente não pode se iludir com essas coisas, né? E muitas pessoas acham que andar com Cristo é, é ter uma vida de abnegação de todas essas coisas, quando na verdade é você desfrutar do cuidado do Senhor. E, e eu digo que a nossa vida como cristão, ela tem que ser para manifestar a glória de Deus e a bondade do Senhor. Mas em todo tempo a gente tendo a certeza de que tudo vem dele e é para ele. E aí o que eu digo é que temos que dar testemunho de que essas coisas não nos impedem de ter um relacionamento verdadeiro com Ele, mas também não pode ser a razão de, de você se afastar dele. É uma faculdade bem puxada. Eu tenho uma irmã que está no terceiro período e eu vejo o quanto ela luta para ter os horáriozinhos dela. Ela continua tendo relação dela com Deus, mas eu vejo. E como foi, assim, lidar com a igreja e a faculdade? Porque eu não sei como era naquela época, mas assim, minha irmã hoje em dia já atende postinho. Eu falei, menina, tu não sabe nada ainda. Então, assim, como foi lidar com isso? Quando eu recebi a palavra um dia de que Deus iria cuidar da minha agenda, na verdade eu acho que Ele já cuidava desde essa época, Uhum. né? E quando a gente se converteu muito cedo, muito jovem, então todos os encontros de jovens a gente participava, eu servi em todas as equipes de encontros de jovens. E teve uma época que eu dava plantão sábado à noite, e eu passei 2 anos ininterruptos dando plantão nesse sábado, nesse hospital durante o Uhum. sábado à noite. E assim, você me pergunta como? Só Deus. Deus. Só Deus. E assim, eu até brinco, né? Meu namoro sobreviveu a uma faculdade, minha fé sobreviveu a uma faculdade. Então, assim, foi ele que nos guardou, né? Amém. E quando você coloca ele em primeiro lugar, a palavra de Deus diz: buscar o Senhor de todo, né? Buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. É verdade. Você bota ele em primeiro lugar e ele ajusta a tua rota, ele coloca os sonhos dele no teu coração. Eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de dizer para alguém, peça para sonhar os sonhos de Deus. Quem tem o privilégio de sonhar os sonhos de Deus, são coisas que vão acontecer. Acho que é primeiro Pedro 5:9, 5:8. Entregue a Deus toda a sua ansiedade. E é exatamente, eu falo isso muito para minha irmã, porque ela fica muito desesperada, assim, em faculdade de medicina, e não sei o que, em É, vida. Eu fico, entrega ao Senhor, que Ele vai fazer o que Ele quer. isso. Então, quais foram os momentos mais marcantes que você viu claramente a fé e a medicina caminhando juntinhos? Provavelmente teve vários momentos, É. como a gente já conversou antes, mas eu quero saber aquele que
você lembra até hoje de todos os detalhes. Se puder compartilhar, claro. Eu vou dizer um, né? Quer dizer, vou dizer dois. Um foi no consultório, né? Não faz muito tempo, faz uns 6 anos. Um paciente diagnosticado com câncer de próstata. E ele cristão, ele compartilhou com que estava orando com a esposa e tal. E nesse momento eu falei, não, eu creio. Aí ele se assustou, né? Porque o médico, né? Geralmente o pessoal acha estranho o médico cristão e que exerce a fé. Eu falei, não, eu creio. Aí, como assim o senhor crê? Eu falei, não, você está orando com sua esposa. Vamos orar juntos. E o nome de Jesus pode todas as coisas. Aí ele ficou assim, e aí ele voltou, tinha uma biópsia diagnosticada, câncer de próstata. E, enfim, alguns exames que nós fazemos para acompanhar, ele nunca mais teve nenhuma evidência dessa doença. Isso já vai fazer 6, 7 anos. Né? E um outro episódio aí foi numa cirurgia, um rapaz foi alvejado, né, ferimento por arma de fogo, e penetrou tórax, coração, atingiu o coração dele, e só Jesus, né? A gente vai lá, faz o que tem que fazer, mas a gente olha lá, né? Vamos falar de maneira mais assim, deu ponto, costurou, e no outro dia o cara tava falando, tava na UTI, porque tinha que estar na UTI, mas já tava falando, tava conversando. O médico dos médicos, né? Só ele. Ele bota... Eu vejo, muita coisa, realmente eu já vi muita coisa. Para você, se eu for aqui, eu vou passar a hora toda falando de histórias. Mas assim, eu louvo a Deus porque eu trabalho com a área que eu posso ver isso. Eu vejo isso de maneira prática, eu vejo isso de maneira palpável. Né? Diferente, vamos lá, toda profissão é para a glória do Senhor, mas quem trabalha com TI geralmente não tem o privilégio de ver essas coisas acontecendo assim na sua frente. E eu louvo a Deus por isso, porque a gente vivencia os milagres assim, muitas vezes. Vivencia a cura tanto, não sei como falar, mas física como a cura mental, né? Cura da alma. A alma, porque você está nos dois âmbitos, no hospitalar e no pastoral. Isso. E aí deve ser muito interessante. Não, às vezes tem no consultório, tem gente que vem pro consultório, não sabe nem por que está indo. E aí no decorrer da conversa, da consulta, ela descobre por que foi. Porque ela não foi por nada daquilo que ela achava que ia, mas foi porque o Espírito Santo guiou e a gente tem uma conversa lá, bate um papo lá e na verdade eu sou urologista, cirurgião e termino falando coisas que não tem nada a ver com aquilo que aquela pessoa foi procurar. E isso a gente vê, obrigado, Deus. É um privilégio. Dentro das práticas das disciplinas espirituais, sabendo que todas, né, são indispensáveis, mas qual que o senhor diria, né, que foi a mais importante para o cumprimento do seu chamado como pastor até hoje? Acho que é a leitura da palavra. Aqui, né? Isso, Isso aí aqui. Embaixo. Isso aqui. De gravação. Isso aqui é o segredo, né? Eu sempre brinco. Se eu for montar alguma coisa, eu tenho aquela questão de ler o manual, né? E às vezes você pega coisas muito complexas, não lê o manual e não consegue fazer direito. E não tem nada mais complexo do que a nossa vida, do que o ser humano. Nós somos, né, pessoas diferentes, cada um com suas particularidades, mas aqui, independente de quem você seja, independente da sua personalidade, independente do seu temperamento, aqui tem um guia e tem um manual para a sua vida. Então, eu sempre, quando quero algo incontestável assim, eu vou aqui. E você perguntou e eu não respondi. Se tem um versículo que marcou minha conversão. Provérbios 3:5. Anotem. Anotem. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu acho que é Provérbios 3:5. Deixa eu só me corrigir, porque às vezes, né? Mas está aqui. Provérbios, capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso eu peguei muito para mim, por quê? Porque a medicina é muito disso, né? Tem muita gente que se apoia muito no entendimento. Eu sempre pedi a Deus, Deus, não me deixa me apoiar no meu próprio entendimento. Não me deixa apoiar no meu conhecimento. Não me deixa me envaidecer porque eu estudei ou porque eu fiz a cirurgia e saiu perfeito. E aí, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
E a gente falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre a Bíblia, como tá líder sendo pastor, né? Numa geração que a gente vê que é tão imediatista. Eu acho que não estava no script, mas quando o senhor falou da Bíblia, eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade, porque realmente parar uma hora lá para ler no começo é difícil, mas aí eu Uhum. queria saber como guiar essas pessoas, né? Essa geração que tem tudo na ponta do dedo, no celular, no computador, na televisão, tem todo tendo informação Isso. e acalmar a mente e ir para a palavra do Senhor. Vou botar até mais um desafio. Agora tem inteligência artificial. É, Cuidado você, jovem, para não querer colocar no lugar do Espírito Santo uma IA. Porque é impressionante como ela fala coisas que vai até a sua mente. Então, cuidado para não substituir o Espírito Santo por uma inteligência artificial. isso é ouro, viu, gente? Isso é ouro! Assim, eu tenho, como eu falei, as crianças, meus filhos nasceram nessa geração aí do smartphone, né? E meu filho, os dois, né? Nos casos, os dois filhos utilizam tecnologia para a escola. Mas eu sempre digo, ó, cuidado, porque essas ferramentas vieram para ajudar, mas se for usado da maneira errada, vai fazer mal para o seu cérebro. Mas voltando para a palavra e voltando para o discipulado, a gente tem sempre que falar que o nosso Deus, ele é atemporal, ele nunca está atrasado, mas que para você viver o tempo dele, você tem que parar o seu tempo, né? Para você poder viver o tempo do Senhor, mesmo que ele seja o tempo do Senhor, quando você sente, as coisas estão agitadas demais, depois que eu passei a me envolver mais, não é porque Deus estava atrasado, é porque Deus ele tem o tempo dele. E para você entender o tempo do Senhor, você tem que parar o seu tempo. Então, foi o que você falou, parar uma horinha, parar. Eu sempre estimulo a parar um momento. Eu não uso o termo minutos nem hora. Eu digo um momento, um tempo. Até ali no carro, desliga tudo. Rádio, não sei o que, às vezes eu tô com um dia muito corrido. Eu desligo o rádio, Bluetooth, que seja, e vou conversando com o senhor. Isso. Um tempo com o Senhor. O que nós precisamos entender é que nós precisamos de ter um tempo com o Senhor. E que esse tempo seja um tempo de qualidade, não cronometrado, mas desfrutado, né? E se você tiver vários momentos ao longo do dia, melhor ainda. Lógico que nós somos uma igreja que preza muito pelo relacionamento individual com o Senhor. Porque eu não posso chegar no seu coração. Quem chega é Ele. Então nós sempre dizemos, nós batemos muito. Tem uma frase que virou um livro do nosso pastor Arthur Pereira, que é: sem Bíblia não tem café. É um dos princípios da nossa igreja. Virou até um livro, até recomendo para você. Sem Bíblia não tem café. É uma leitura super tranquila, muito legal se você está começando sua caminhada. Uma leitura muito fácil, muito enriquecedora. Sem Bíblia não tem café. É um livro, mas que é um princípio. Então a gente sempre fala isso, ó, meu irmão, antes de começar tudo no teu dia, vai ter um momento com Deus, vai ler a palavra, vai ter o teu momento de oração, vai ter o teu devocional. Os jovens na igreja até falam nosso TSD, né? Tempo a sós com Deus. E se você tem vários momentos com Deus ao longo do dia, amém. Mas se você sabe que o seu dia é muito corrido, não deixe de começar o seu dia com aquele que é o principal, que é o mais importante, que é o Senhor, né? As primeiras horas, as primícias do seu dia para o Senhor. E aí, falando agora um pouquinho mais sobre a Igreja do Amor, Zona Sul, né, do senhor, qual é a missão da Igreja Zona Sul? Igreja Então, do Amor, né, minha gente? Igreja Pelo do amor de Amor. Deus. Nós sempre também dizemos o seguinte: nós não somos várias igrejas do amor. Nós somos uma só igreja, Igreja do Amor, com campus, né? A Eu acho que o igreja. Instagram de vocês até é assim, ou teve alguma coisa, postaram, Campus Zona Sul hoje. Eu não sei se vocês. Um vigilhão, teremos um Não, vigilhão. não sei o que foi, mas tinha lá, Campus Zona Sul. Aí eu fiquei, minha gente, eu não tinha entendido.
faz muito tempo eu tinha acabado de começar a entender o que era esse mundo. Aí eu fiquei sem entender, eu fiz, será que tem outra além daquela que eu conheço e tal? Isso. Mas Somos uma, aí. somos uma só igreja. A Uhum, Igreja do Amor, ela nasceu em Paulista, Maranguapium, né? Eu até, se você quiser saber um pouco mais da história da igreja, eu recomendo, né, se você tiver curiosidade, ir lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, e procurar lá, Documentário Igreja do Amor. Esse ano nós estamos fazendo 23 anos. A Igreja do Amor nasceu em Paulista, né, em Maranguapium, com apenas 7 pessoas. E hoje nós temos campos, somos mais de 10 campos espalhados no Brasil e mundo, né, porque temos células fora do país, temos células na Espanha, temos células em Portugal, Estados Unidos tem um campus em Orlando. Então, a missão da Igreja do Amor, no caso da Igreja do Amor do campus Zona Sul, é a mesma de todas as igrejas, porque somos uma só igreja. E aí eu posso falar que é uma frase que nós dizemos que sintetiza tudo isso. Nós somos uma igreja missionária, nós somos uma igreja evangelística, nós somos uma igreja que sonha, deseja e alcança multidões. Por isso que nós temos um lema que nós brincamos, né? Nós temos uma missão e não vamos fugir dela. Vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas. Amamos a nossa igreja, ela é do Senhor. De Paulista para o mundo, muito prazer. Somos família do amor. amém. Então, assim, a gente vive o evangelho de maneira prática, no intuito de alcançar vidas e de cuidar muito bem delas. Como vocês têm buscado alcançar, né, pessoas que estão afastadas ou nunca viveram o evangelho, levando em conta a cultura da Igreja do Amor Zona Sul? Você tem percebido uma diferença nas estratégias por ser um local diferente da Zona Norte ou paulista? Muita. Muita diferença. A cara entregou. Nós sempre falamos, nós somos uma só igreja, mas cada Sim, um com o as suas campus. particularidades. Né? O campus Zona Sul tem uma realidade, o campus Paulista tem outra realidade, o campus Zona Norte tem outra realidade, Camaragibe, enfim, Abreu e Lima, Cabo. Somos uma só igreja com realidades da região. Né? E há uns anos atrás, acho que em torno de uns 5 anos atrás, Deus me deu uma palavra que eu creio que boa viagem é de Jesus. Amém. E aí eu pedi ao Senhor que, na verdade, seja a Zona Sul de Jesus. E eu creio que nós estamos vivendo isso, não é à toa que nós estamos aqui hoje, com esse movimento maravilhoso que é o ID. E você perguntou quais são as estratégias. Bom, nós somos uma igreja em células. Né? Nós somos uma igreja organizada em células. Temos células em diversos locais da região Zona Sul, temos células espalhadas pela região da Zona Sul. Nós hoje estamos, se eu não me engano, depois se alguém ver, me corrija, 75? 77 células. Nós somos 77 células só no campus da Igreja do Amor Zona Sul. Então essa minha resposta que responde a sua pergunta, como você alcança pessoas através de célula, porque cada célula é um ponto missionário. A pessoa pode não ir para uma igreja, mas ela vai para uma célula, porque é na casa de alguém. Então vamos lá comer um cuscuz, vamos lá comer um cachorro quente. Vai para uma célula. E se você me perguntar, isso é muito inovador, eu digo que não, que eu até brinco, nossa igreja é tradicionalíssima, a igreja de Atos. Se você for ler lá em Atos, eles se reuniam de casa em casa e nos templos. Então, nós somos uma igreja em células porque nós entendemos que eu não chego em todos os lugares, mas Jesus chega em todos. E onde tem uma célula, Jesus está lá para falar com as pessoas que chegam lá. Nós, como movimento ID, acreditamos e fomos chamados, né, por Deus para fortalecer essa convergência entre igrejas, aqui, pelo menos em Recife, por enquanto, em geral. Por mais que tenha essas suas diversidades, que a gente consiga realmente estar em unidade, né, para levantar a única bandeira que é Jesus. E nós queríamos saber de você. Como esse mover de convergência está tomando forma? Qual o pensamento, qual a impressão, né? Você tem no seu coração em relação a isso? Você crê no avivamento aqui em Recife, nessa geração? Eu acho que o senhor já respondeu um pouquinho, mas se quiser aprofundar um pouco mais. Eu creio que nós estamos vivendo o avivamento porque
não é normal. Não. Você contou seu testemunho, isso não é normal. Não é? Do mesmo jeito que eu entendo que não foi normal o que aconteceu comigo há 25 anos. Aconteceu para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, assim, o avivamento, tudo é no tempo do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele é dono do tempo e das estações. Então, o avivamento pode durar uma semana, mas eu creio que ele dura uma estação e uma geração. E eu creio que nós estamos vivendo esse avivamento. E nós também dizemos, desculpa se eu falo muito nós aqui, mas é igreja. É igreja. Igreja. E eu creio que nós temos que buscar esse avivamento, não só como um momento, não só como um movimento, mas como um verdadeiro avivamento que vai se expandir, vai se espalhar. E eu sempre falo, nós somos de um único reino, né? Um reino que tem um exército, e as igrejas, as denominações, são apenas quartéis. São quartéis, né, que tem cada um a sua visão, uma missão. Suas características como... São características diferentes. Eu sempre digo, ó, se você for para um quartel de infantaria, ele tem uma rotina. Se você for para um quartel de comunicação, ele tem uma outra rotina. Se você for para um quartel de cavalaria, é um outro. Ou seja, mas todos têm a mesma missão. São rotinas, são visões para fazer a mesma missão. E a mesma missão, para que ela aconteça, tem que convergir. Então, se não existe essa visão de reino, de que cada um tem o seu papel no reino para convergir para Cristo, se não entender isso, a gente nunca vai alcançar. Mas, pelo contrário, eu creio que nós estamos vivendo isso hoje. Nós vivemos isso hoje em Recife, nós vivemos isso hoje, acho que a nível de Brasil. Tá? Então, Recife tem vivido algo extraordinário. E Zona Sul está fazendo parte disso. Amém. Jesus tem feito coisas maravilhosas, né? Na Zona Sul, em todos os bairros que compõem a região Zona Sul e, consequentemente, na cidade do Recife. Já é o segundo pastor que eu escuto falando exatamente isso sobre Boa Viagem. Vai. E para finalizar, a última pergunta que a gente vai começar a fazer para todos os convidados, né? Quem é Jesus para Stanley? Não pastor Stanley, mas para Stanley. Que é médico, que é pai, que é esposo. Quem é Jesus? Complexo, né? Complexo, Além de meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo, né? É alguém que me amou, me ama, mesmo quando eu não tinha nada para oferecer. É alguém que eu espero... que eu espero... Esse aqui que está aqui nos bastidores, ele veio muito a falar isso, porque é uma das coisas que eu mais anseio em ouvir. Servo bom e fiel. Mesmo sabendo que ele é meu amigo. Porque a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, né? E ele nos tornou amigos de Deus. E não só amigos, filhos. Então ele é meu irmão mais velho, meu Senhor, meu Salvador, meu amigo, né? É alguém que, se eu estou aqui hoje é porque até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Amém, amém. Se for poder falar, eu ia falar amém. Eu acho muito interessante isso. Poucas pessoas respondem isso sobre o melhor amigo. E eu realmente trato Jesus como meu melhor amigo. E toda noite, antes de dormir, eu escrevo uma carta a punho para Jesus antes de dormir. Amém. E é conversando mesmo, como se eu estivesse conversando com o meu melhor amigo, porque é ele que está lá quando tudo aperta. Tem uma frase também que, se todos soubessem que Jesus é bom, sempre confiariam nele. Eu disse isso hoje quando eu saí de casa pro meu filho mais novo. Papai te ama. Ele, eu sei. Eu falei, mas papai te ama muito. Ele, eu sei. Eu falei, e pode esquecer? Ele, não. Aí, porque papai sempre quer o seu o quê? Ele, meu bem. A gente tem que entender que Jesus é bom, ele sempre quer o nosso bem, então ele nunca vai fazer nada que não seja para isso, mesmo que a gente não enxergue. Pastor Stanley, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite, de ser o primeiro de estar aqui na nossa mesa, a mesa do Senhor, para, né,
espalhar o que a gente veio fazer aqui na Terra, espalhar o nome de Jesus. Se tiver algum Instagram, alguma rede social que queira compartilhar aí para a galera da igreja, o seu pessoal, o seu de pastor, tem gente que divide, não sei. A gente pode deixar aqui embaixo. Mas assim, muitíssimo obrigada por topar ser o primeiro. Estou muito feliz, aprendi muito, me emocionei muito. E muitíssimo obrigada. Que Deus lhe abençoe cada vez mais. E que esse seja só um começo de uma história linda que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém. Eu que agradeço. Eu me sinto realmente honrado, né? Fiquei sabendo desse primeiro episódio de primícia. Glória a Deus, né? Toda honra e glória a Ele. Muito obrigado. Me sinto privilegiado por estar aqui com vocês. E assim, como foi uma das perguntas, eu não consigo. Já me disseram para separar, eu não sei. Eu sou cristão e sou urologista, eu só consigo ter uma rede social. Não dá para separar. Se for me seguir, vai ver coisas de igreja, às vezes muito mais coisas de igreja do que de medicina, mas tá lá, Stanley Amaim, só tem eu. É difícil você não me encontrar. E tem também a nossa igreja, o Campus Zona Sul, Igreja do Amor, Zona Sul, que tá lá no Instagram também. E tem um YouTube, que é um YouTube só, que é a Igreja do Amor. No YouTube, se você puder seguir, você vai estar, com certeza, fazendo parte da expansão do reino de Deus. A gente vai estar colocando aqui embaixo para vocês, quem quiser, né, tá acompanhando aí. E até o próximo episódio.